Se você só aprender essa trilha que eu estou te ensinando, você consegue fazer 1 milhão esse ano. O Jeff Bezos ficou bilionário fazendo isso que eu acabei de explicar. Eu descobri que é só plantar em lugares diferentes. Se alguém acabar com a colheita ou com a plantação, você fala, que pena, tem mais 40 aqui. Só que sabe o que você faz? Se você faz isso até hoje, você vai anotar, você vai parar agora. Se você só tem uma lavoura, você é escravo. Se você trabalha na lavoura de alguém, você é escravo. E aí você pode ser promovido a um escravo mais suave, que é o quê? Ter só uma lavoura. Se der errado essa lavoura, você está lascado. Aí você começa a entender, não pode ficar só com uma lavoura. Quando você começa a entender o jogo, você fala, não é possível que era mais simples do que eu imaginava. Anota aí, por favor, uma direção que eu estou te dando. Não viva sem 3 rendas. Porque se uma falhar, tem 2. Se 2 falhar, você vai ter que arrumar outra. Porque viver só de uma dá desespero. A maior parte de vocês estão aqui vive de uma única renda. E tem gente que ainda levanta a mão e fala, nem renda eu tenho. Meu Deus, o que você está fazendo? Enquanto o mundo tiver capim, tem renda, meu filho. Ai, papo, você está sendo ofensivo. Não, conta a sua história. Tem 1 ano que eu estou desempregado. Então volta lá no capim, pega a enxada da Tramontina e acaba com isso. Tem gente que falou, para de ser grosseiro. Por que falar assim com as pessoas? Não, amigo, deixa eu te explicar. O que mais existe no mundo é terreno baldio. Não tem segurança nos lugares, certo ou não? Eu vou te ensinar uma técnica para você capinar lote e ganhar dinheiro. Chega numa casa, bate no portão, fala assim, eu vim capinar o lote. Aí a pessoa fala assim, não, não é meu não. Eu falei, mas a segurança é sua, só porque você mora aqui, o mato tá alto, o bandido pode esconder aqui e te pegar na hora que você entra na sua casa. Aí a pessoa vai olhar para você, olha, fala, não é eu não, mas eu vou te ajudar. Eu vou capinar isso aqui para você ficar tranquilo, eu nem sei quem é o dono. Custa R$200, eu vou capinar isso aqui. A pessoa vai entender, mano, é real o que está falando, eu nem pensei nisso. Você capina o lote, aí você capina 2, capina 3, aí você vai descobrir o que é riqueza, sabe o que é? Multiplicar talento. Você chega numa pessoa e fala assim, ei, o que você está fazendo? Nada, não tem renda não, então nós vamos capinar lote agora. Eu dou R$70 para você capinar esse lote. Aí sabe o que vai acontecer? Você arruma 10 pessoas para capinar esse lote, você vira um empreendedor de capinação. Só que aí os caras quebram enxada demais, quebram as coisas, e você fala, eu vou descobrir um canal para comprar mais barato. Sabe o que acontece? Quando você descobre esse canal e alguém descobre, onde você comprou isso aqui? O cara costuma comprar uma enxada por 70, você arrumou por 30. Aí você fala, eu também vou distribuir esses produtos. Eu estou te contando só numa coisa, tá? Aí você começa a distribuir produto. Aí você descobre o movimento da internet, aí você fala assim, agora eu vou dar mentoria para arrumar lote para capinar. E aí você faz o infoproduto, capine, multiplica o talento e faz o terror. Aí você arrumou uma renda que é vender produto. Você pode vender uma outra renda que é ensinar a captar gente para colocar no lote. Você pode, amigo, você está de brincadeira comigo. Você pode ir para a indústria química, sabe fazer o quê? Desenvolver um produto que não precisa fazer isso mais. Aí você cria produtos que concorrem contra você e que quebra algum negócio seu, que você fica muito forte, porque você vai descobrindo o que coloca um em cima do outro. Aí você fala, o quê? Eu falei só de capinar lote. Imagina se eu te falar de água. Imagina se eu te falar de carro. Imagina se eu te falar de digital. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? A pergunta é, como que você com um Google na mão não tem uma renda? A segunda pergunta é, como que você tem um Google na mão e ainda tem só uma renda? A pergunta vai continuar a mesma, quantos números você quiser. Você só tem isso aí porque você idolatra um negócio chamado ignorância. Isso é terrível. Porque se você desperta, você fala, mano, é simples? É, mas é para quem começa. É fácil? Não. É difícil? Para quem não começou. Lembra sempre dessas 3 palavras, difícil, simples e fácil. Fácil nunca vai ser. Nunca. Até para você ganhar uma coisa não é fácil. Você tem que fazer cara de vítima. Você tem que fingir um monte de coisa. Ai, que dó, aquela coisa. Fácil é nunca. Difícil é para quem não começou. E simples é para quem repete todo dia. Vocês querem a riqueza, mas vocês querem a riqueza é o seguinte. Vocês querem pegar nela agora e levar ela. Como se fosse do Indiana Jones. Vocês querem a riqueza, mas vocês querem assaltar a riqueza de alguém. Vocês querem combater alguém por ter alguma coisa acumulada, que na sua cabeça deve ser acumulada. Não vai acessar.
Se você olhar para uma garrafa de água, você pode ficar bilionário. O que você pode fazer com uma água engarrafada? Se você olhar para o lote que está lá, que nem é da pessoa, porque a coisa mais difícil é você achar o dono do lote. Você não precisa achar o dono do lote, você tem que mostrar o problema para alguém. Você tem que ser um criador de problema e resolvedor de problema. Sabe como que resolve o problema? Sabe como que é pago pelos problemas? Quando você mostra a recompensa para a pessoa, do que ela vai viver com aquele problema resolvido. Quando você descobre essas coisas, cabum. Você olha para qualquer coisa, você consegue prosperar. Certa vez eu estava meditando sobre o toque de Midas. Midas é um trabalhador. Toca e aquela coisa vira ouro. Quem tem toque de Midas é funcionário. Tem que ficar tocando nas coisas para virar ouro. Mas vira peso de ouro. Eu vou te falar o que é um toque. O toque da sabedoria, da prosperidade, da riqueza. É aquele toque que você toca numa garrafa de R$5 que tem água e faz ela virar bilhões. Midas só dá conta de fazer uma garrafa de água valer 100 mil. Quando toca mais uma vez, não vira mais nada. Mas quando você olha para o negócio e fala, eu vou distribuir, eu vou engarrafar, eu vou criar um branding disso aqui, eu vou patrocinar tal esporte, eu vou fazer não sei o quê, essa garrafa de água vai estar em todos os lugares. Aí você vai ver o que é um toque de alguém que é próspero e sábio. Toque de Midas não. Toque de Midas tira aquilo que é natural, transforma em ouro e deixa aquilo naquele estágio. O próximo toque não vira mais nada. Tem gente que fica desejando o toque de Midas para ver se na sorte transforma alguma coisa em riqueza. Não adianta não. Vai vir do seu suor ter que tocar nas coisas. Mas quando você olha com um olhar de sabedoria, o que você faz? Você faz uma garrafa de R$5 valer bilhões. Você pega ideias e mata todas elas, porque toda ideia matada germina e vira alguma coisa. Pablo, mas não é o que eu quero, não interessa, você ganhou insumo. Você ganhou dados agora. Você ganhou dados para falar assim, ó, isso aqui não funciona, vou fazer de outro jeito. Tem gente que fica simulando coisas na cabeça, mas não tem coragem de testar nada. Quebra a sua cara logo. Você tem 120 anos para você fazer o que você quiser. Alguém fala, mal, tem medo. Mas até que dia vai mexer com isso? Até que dia? Vocês querem a riqueza, mas não querem pagar o preço dela. Alguém pergunta aí em voz alta, qual que é o preço da riqueza? A sabedoria. Sem comprar esse negócio, não tem como acessar isso. A riqueza. A riqueza é a semente. Fala assim, a sabedoria é a semente. Aí ela estoura, faz a árvore. Esse crescer da árvore chama prosperidade. Vou escrever aqui, ó, sabedoria. Esse crescer aqui chama prosperidade. Fala assim comigo, prosperidade é crescer. Alguém aí é contra a prosperidade? É. Algumas mães não deixam os filhos prosperarem. Continuam olhando o seu filho como menino, eles não vão prosperar nunca. Sabe outras pessoas que são contra a prosperidade? Empresários que não aceitam os seus funcionários crescerem. Às vezes não é promover na empresa, que a empresa é tão pequena que não dá para promover todo mundo, mas é colocar algo no coração dele. Você pode ser maior que eu. Nesses últimos 4 anos, o que eu mais ouvi foi, para de falar para os nossos colaboradores crescer. Aí o povo já desistiu, ninguém me enche o saco mais. Quando uma pessoa vira e fala, abri minha empresa, eu falo, cumpriu mais um propósito. A manga deixou de ser manga, né? Eu não sei quantas centenas de pessoas já passaram em alguma empresa minha, das 26, e hoje faz uma coisa melhor que eu, fazem coisas que me atendem ou atendem o ecossistema, ou que foi fazer coisas que não tem nada a ver com o que aprendeu, porque descobriu a mentalidade de empreender. Isso me dá alegria. Também uma coisa é fato aqui no nosso meio. Pessoa que vive 1 ano e não cresce nem dentro da empresa, e a gente vê que ela não quer crescer, ela é desconectada. Alguém fala, mas por que você não acredita nas pessoas? Eu acredito tanto nelas que elas precisam prosperar em outro lugar. Às vezes o problema dela é comigo. Se eu falo para você que você tem abertura, carta branca, cheque em branco, assinado embaixo, para você prosperar, para você modelar tudo que a gente faz aqui, e você no nosso meio você não prospera, o problema sou eu, ué. Alguém fala, Pablo, cá entre nós, o problema é na pessoa. Não, ela precisa de reconhecer, indo para outro lugar, onde ninguém investe nela, onde ninguém dá liberdade para ela, aí lá ela vai prosperar na raiva.
Porque no lugar que alguém incentivou, ela não quis, então ela precisa ser movida para outro lugar. O que eu desejo para todo mundo que não quer prosperar é que você trabalhe na Oi. Oi da rua, vocês achando que eu ia falar mal da empresa, né? Lá na rua você vai gastar sola, vocês acharam que era Oi, né? Tem um princípio de prosperidade e riqueza: nunca cuspa no prato que você comeu, nunca desonre uma fonte. Eu não ia falar mal da Oi, é Oi da rua. Essa brincadeira eu uso desde 2003. 2003 não, 2008, desde quando a Oi incorporou a Brasil Telecom. Entenda uma coisa: quando você tem a sabedoria, a única coisa que você quer é adquirir mais, porque é muito agradável ter esse negócio. Só que se a sabedoria também não for usada, ela não cresce. O crescer dela é a árvore. E se isso acontecer, vai vir um fruto. Aí você anota aí, ó, faz esse desenho aqui, ó, riqueza. Isso aqui são coisas que a gente vai começar a ensinar para crianças de 2ª série. Só desenhando. Isso aqui é a sabedoria, isso aqui é a prosperidade, isso aqui é a riqueza. Que lei é contra isso aqui? Que religião é contra isso aqui? Que louco é contra isso aqui? Isso aqui é natural. Se você quiser mudar o desenho e fazer um desenho de um rio, a fonte é a sabedoria. O leito é o prosperar, o romper das águas. E o fruto é a foz, quando deságua em outra. Mas se você quiser olhar para uma pessoa, a sabedoria é quando ela faz um acesso e adquire experiência. E aí quando ela começa a usar isso na vida dela, ela vai se sentindo melhor, é o prosperar. Mas quando ela acessa a riqueza, é quando ela faz o quê? Ela transborda para outras pessoas. Tudo que você quiser ver na natureza é igualzinho. O animal não precisa de estudar, não precisa de ir para a igreja, não precisa de fazer nada. Ele sabe por quê? Porque ele não tem raciocínio. Se você quiser anotar uma pista do porquê que sua vida é uma merda, você vai anotar assim, ó. O raciocínio é a habitação dos bloqueios. Então o que acontece? A água sabe o que tem que fazer. O macaco sabe o que tem que fazer. A baleia sabe o que tem que fazer. Quer eu fazer um teste? A baleia nasceu para nadar. Então o que ela faz? Nada. O macaco nasceu para fazer palhaçada, tirar sarro do reino animal. Você nasceu para quê? Deixa ela falar. Essa é a pior cena do mundo. É quando alguém mais semelhança do Criador não responde. Vários de vocês vão ter uma tentação a próxima vez que eu perguntar: você nasceu para quê? Fora vocês que já sabem, que já aprenderam. Você responde assim, ó: nasci para trabalhar. Fala que é o impulso aí de dentro é esse ou não? Nasci para trabalhar. Imagina Deus olhando e falando: rasga tudo, né, que eu escrevi. Você nasceu para desfrutar. Só tem que trabalhar igual esse jumento, porque o Adão arrumou essa profissão para você. E enquanto você não entender que o lance é o desfrute, você nunca vai entender nada de riqueza. Não, você pode ter milhões, você não sabe o que é riqueza. Estou cansado de ver cara que é endinheirado, mas não é rico. Estou cansado de ver gente que é endinheirado, mas não dá conta de tirar férias. Isso é a pior coisa, porque ele não entendeu o que ele foi chamado por desfrute. Quando você entende só esse desenho aqui, ó, você fala: não interessa outra coisa, é esse aqui que me interessa. Não curve a sua vida para hobby nenhum. É a primeira dica da noite. Tem gente, eu nunca vou esquecer de um cara que eu encontrei em Interlagos, com a barriga desse tamanho, numa equipe de corrida, falando assim: estou há 38 anos preso aqui no autódromo. Eu olhei para ele, o automobilismo pica. Ele pegou e eu não consigo sair daqui. Deixa eu te falar. Para de curvar sua vida para hobby. Sua vida é sobre governo, é sobre domínio, é sobre multiplicação, é sobre multiplicar patrimônio, é sobre multiplicar DNA, sobre multiplicar talento, é sobre multiplicar ações e não sobre morrer num lugar. Ai, meu hobby. Você tem que ser o Batman. Pensa assim: o governante é o Batman, não é o hobby. A piada foi sem graça, mas tá valendo, essa é a situação mesmo.
Você tem que pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer para ser o top? E aí que está o detalhe. 15 dias treinando no triatlo, consegui chegar em terceiro no negócio. Eu não consigo acreditar, mas eu tenho o resultado. A crença vale menos que o resultado. Por que eu não consigo acreditar? Eu não consigo acreditar porque não faz sentido. Eu não consigo acreditar porque o pavor que eu tinha de nadar era terrível. Não tinha medo de nadar, tinha medo de ir por uma prova de nado. Era um pavor na minha cabeça. Eu pensava desde pequeno, é um tanto de crença. Fulano morreu afogado e vai morrer mais gente afogada, e afogado, afogado. Eu falei, cara, numa prova dessa, eu grilei 15 dias nadando todo dia. E falei, a água trabalha para mim. Aí foi um processo de desbloqueio. Qual que foi o meu melhor tempo? Eu sou um canhão em cima da bicicleta, canhão, explosão absurda. Correr, eu já estou correndo há 90 dias, mas no nado aconteceu algo. Naquilo que eu era pior, foi o que eu tive o melhor desempenho. Porque eu determinei na minha cabeça, eu vou ficar amiga da água. E eu fiquei indignado, porque quando eu vi o resultado, eu falei, eu não fiz nada na bicicleta. Daria para baixar 1 ou 2 minutos ali. Eu não corri como deveria correr. Os filmmakers estavam correndo devagar. Eu falei, eu estou correndo nessa velocidade. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei de uma coisa. Aquilo que eu temia não me sobreveio. Naquilo que eu temia, eu me desbloqueei. Naquilo que eu temia, eu treinei. Naquilo que eu temia, até lá no Uruguai, na Argentina, dia que não era para fazer isso, eu falei, eu vou fazer. E aí eu quero que você coloque assim, ó, a lista dos seus temores. Você precisa levantar essa lista. Você tem medo de falar em público? Tem. Por isso que tem que falar, por isso que tem que se lascar. Eu tenho medo de vender. Quer ver? Quem aqui não gosta de vender? De verdade, levanta a mão. Não gosta. Se você não gostar, você não pode comprar tudo que você quer. Essa é a fórmula. Eu amo quando alguém na internet me critica, ele só sabe vender. Pois então, rapaz, ontem eu estava dentro do carro, me deu vontade de comprar uma Hummer. Vocês conhecem a Hummer? Um carro que anda de lado. Deu vontade, aí eu estava brincando, eu falei, tá, qual que você quer? Você quer a fechada ou a aberta? Aí todo mundo dentro do carro escolheu a fechada. Eu falei, então eu vou pegar a aberta, porque eu não gosto desse negócio de todo mundo escolher uma coisa. Aí estava assinando ali e acabei de comprar uma Hummer de 2 milhões de reais, era monstruosa. Aí você fala, se não gostar de vender, dá conta de comprar? Não dá. Não dá conta de comprar. Então você precisa de aprender a gostar disso. E como que gosta? Fazendo. O que é o lance? Eu não fico rico. Você não dá conta de administrar. Não é bom de comprar, não é bom de vender. Para que você quer a riqueza também? Não dá conta de segurar ela. As 3 coisinhas tops que você tem que pegar aí, vai fazer o sentido para você agora. É aprender a comprar. Vender não é tão importante como comprar. Comprar é mais poderoso. Saber comprar. Eu estava quase comprando um carro do Felipe, que é presidente das empresas aqui agora, mas ele é pior que eu. Tipo, um carro vale 450 mil, ele paga 300 no carro. Aí eu estava ali, vamos, solta esse carro aí. Ele falou, não. Eu falei, mas quanto você paga? Ele, 300. Eu falei, mas você é da mesma turma que eu. Aí ele falou, sabe o que acontece com esse tipo de cara? Você não faz negócio com ele, não dá para fazer. Por quê? Porque é o estilo, ele aprendeu, jogador, ele é o cara que compra. Aí você fala, o que isso tem a ver com o triatlo? Tudo. O triatlo pode mudar a sua vida inteira. Porque você tem que ser bom nos 3, senão você não atravessa, você não chega lá. Aos 3, comprar, vender e administrar. O triatlo empresarial é esse aqui. Comprar, vender e administrar. Não conheço outra coisa. Você souber fazer isso, não tem negócio, não tem mágica, não tem negócio que tenha uma coisa escondida lá. Essas 3 coisas. Administrar então, meu Deus. Pablo, eu tenho pavor em vender como você tinha um pavor da água. Desbloqueio. Eu olhava para o meu corpo, dentro da piscina, eu tive um desbloqueio de 1 hora com a água. Não dava conta de nadar desse jeito aí não. Para competir não. Aí eu entrei na piscina. Lembra, eu não sei se vocês me seguem há muito tempo, mas eu posso te falar o que eu falo há anos. Cada bloqueio vai aparecer, um novo bloqueio vai aparecer num novo desafio. Eu pedi para você levantar a lista de temores, agora você vai colocar outra lista, a lista dos desafios. Alguns de vocês ficam esperando a vida desafiar vocês. Deixa eu te falar, a vida não é uma entidade. A vida não é um negócio que fala assim, hoje eu vou atentar o fulano. A vida não acordou um dia e falou, hoje eu vou derrubar o Ness da bicicleta. Não existe isso. Não tem essa entidade chamada vida. Vida é um vapor. E você tem que saber o que você faz com isso.
Aí a lista do desafio. Fala agora um desafio que te dói, que você vai topar depois de hoje. Fala um aí. Vou fazer uma lista. Escrever o livro, aprender a falar, aprender a comprar, aprender a vender, fazer os cambal na internet. Tem 12 caminhos no digital para você ficar rico. É um tanto de coisa. Qual que é o desafio? Não tem desafio. Sabe qual que é o molde seu cerebral? Eu acabei de chegar de uma escola que eu acabei de comprar ela. E amanhã eu assumo a gestão. Hoje eu fui lá só falar oi. E aí todo mundo preocupado. Contei a história quando a Oi foi comprar, a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. O tanto que eles mandaram mal na transição. O tanto que a gente que ficou para trás ali da outra empresa não gostou do jeito que eles chegaram. Eu estava compartilhando. E aí eles perguntaram, como é que é esse método seu de ensino? As professoras perguntaram. Eu falei, tudo drive mental. Aí, como que é? Aí eu falei, o que é mordomia para você? Aí elas, o que é casamento? Aí uma falou, um saco. Aí eu falei, é isso, imagina. Aí eu fui dar uma decifrada na vida dela em 10 segundos. Aí ela, meu Deus, olha esse cara, como é que ele sabe essa tanta coisa de mim? Pelo amor de Deus, são seus drives. Quando você abre a boca, você fala quem você é em tudo que você tem. Aí eu falei, fique em paz, eu vou treinar vocês. Acabei de ter essa conversa agora. Sabe qual que é a chance que eu dou para você? É o seguinte, você quer ser bom, você tem que carregar os drives. Se não carregar os drivers mentais, não vai fazer e acabou. Não deixe mais de enfrentar seus medos. Vá fazer isso. Estou novo demais, estou divertindo demais, estou ocupado demais, estou velho demais, está tarde demais para enfrentar os medos. Essa é uma geração, ela já tem essa classificação de a geração perdida. Justamente por quê? Porque vocês entraram no automático. Eu acho tão bonito quando alguém pergunta, mas como que você prospera tão rápido? A pergunta, eu não gosto de responder ela, eu gosto de perguntar assim, mas por que você faz tão lento? Se o processo da prosperidade ela é natural. Se o que você deveria estar fazendo com a sua vida é aprender todo dia e desaprender coisa todo dia, rápido. Uma das chaves mais poderosas que você tem que pegar é desapego. Desapegue dos seus medos. Vários de vocês têm um problema chamado resistência à cura. Estava ali no podcast agora com o Marcos, ele veio tirar uma onda comigo, eu falei, ele queria só fazer pergunta polêmica e tal, e eu estou nem aí, pode mandar o que você quiser. Aí eu falei para ele, responde você, aonde você estaria se você não estivesse andando comigo? Aí ele brincou, esse jovem de 25 anos, estufou o peito e falou, eu estaria mais longe. Aí eu falei, para frente ou para trás? Aí ele foi cair na ficha, porque ele quis tirar uma diversão, aí me chamou para o jogo, eu gosto de jogar. Aí eu falei, quantos players nesse mercado brasileiro iria ter investido em você para você abrir a sua boca para falar? Não é nada impressionante, isso é uma coisa básica. Quantos falariam isso? Quantos fariam isso? Quantos fariam isso? Aí comecei a falar e ele deu uma regalada no olho. Vale a pena assistir o vídeo depois no canal do YouTube dele. Não é que eu quero puxar a sardinha para mim, é para te falar o seguinte, com quem você anda, essas pessoas estão te ajudando a desenvolver? Vou fazer um desafio agora e depois dessa fala, ô Diego Neves, eu quero que você faça um corte e põe no meu Instagram, tá? Eu quero que você vá em qualquer player, eu sou amigo de todos praticamente, isso aqui não é confusão com ninguém. Eu quero que você vá em qualquer ecossistema gigantesco igual o meu e ache uma fileira de Porsche igual tem aqui, ó. E pergunta um por um dos caras que entraram nesse ecossistema se todos não entraram aqui com os carrinhos vagabundos de 10, 15, 20 mil. E tem uma carreira de carros milionários aqui. Aí você fala, por que você quer que eu faça isso? Grandes players têm ciúme de multiplicar o talento. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem raiva de quem não cresce. Aqui a gente faz o seguinte, a gente entra num código, pega o código, compartilha e exponencializa ele. Eu faço questão desses caras serem ricos, de todos eles. Por que eu faço questão? Porque é o seguinte, que esse é um sinal de quem governa e de quem domina. Então o triatlo não é para mudar a minha vida. Minha vida eu já mudei tomando decisões. O triatlo é destravar uma ilha na minha cabeça. Tem um código poderoso para você chegar lá na frente, sabe qual que é? Corra desfrutando de cada segundo. A maioria aqui foi configurado para desfrutar na linha de chegada. Na linha de chegada eu vomito. Na linha de chegada eu caio no chão. Na linha de chegada acabou o jogo. Tem gente que quer desfrutar na linha de chegada. Não, desfruta é no percurso. Você entra com um gente dentro do carro, a pessoa está dentro do carro perguntando 800 quilômetros, já chegou? Está chegando? Já chegou? Vai chegar?
Cara, dá uma olhada nesse capim aí, ó. Olha que trem mais bonito. Olha esse rio. O cara não curte. A agonia dele é de chegar no lugar. Chega no lugar, o que ele faz? Que dia nós vamos voltar? Que dia não sei o quê. Nossa, isso aqui que tédio. E o cara esqueceu que a vida dele é um percurso. Imagina, na hora que você acordou aqui na terra, até o dia que você vai pagar, a sua vida é um percurso. Alô? Não tem destino para quem está vivo. Talvez você nunca ouviu isso, eu vou repetir. Não existe destino para quem está vivo. Destino é para quem morreu. Está lá, cemitério, Jardim das Palmeiras. Lá é um destino. O GPS fala destino, mas está errado. Chama percurso. Próximo percurso. Próxima fase. Quem está caçando um destino, um monte de gente fala para mim, eu quero saber meu propósito. Morrer, filho, pode anotar aí, acabou. Agora, você quer acelerar para chegar nisso logo? Você quer ter riqueza e honra, igual dizem Provérbios? Vai ter que destravar, vai ter que aprender. Cutuquei o Nésio chegou em 9º, no geral, e em 3º na categoria é idade. Aí perguntei para ele, e aí, o que foi? Ele falou assim, mano, é o reino, eu vou destravar a gente demais, eu não estou nem aí para isso aqui. A gente não está apaixonado no esporte, fulano de tal, tem 60. Eu espero até os meus 60 anos de idade dominar os 60. Eu não quero ser medalhista olímpico, não é nada disso. Eu quero só o que está por trás do negócio. Ativar uma ilha, conectar com outra. Não sei se você sabe, você tem uma ilha de riqueza na cabeça. Vários nunca sentiu nem o cheiro dela. Se você não entender com cura, se você não for resistente à cura, mas for resistente a fracasso, você vai chegar lá. Nem que seja no nado, mas vai chegar. Tem gente sempre idiota para fazer o extraordinário, né? Se você tiver uma vida para governar, você vai precisar de ferramenta para isso. Você vai precisar de gente para isso. Você vai precisar de desaprender, de desapegar e de pegar coisas, instalar para o percurso. Depois daquela parte do percurso, não precisa mais. Virou seu lifestyle. Então um monte de gente quer ter uma vida equilibrada. E vida equilibrada não funciona. Sou bom em tudo. Eu desconheço essa pessoa. Você tem que ser extraordinário em uma área para essa área irrigar as outras. Quer ser extraordinário no mundo espiritual? Te garanto, as outras 11 áreas vão explodir. Por quê? Porque isso joga para cima, então transborda nas outras áreas. Sabe o que é o interessante? Vários de vocês trocariam 11 áreas pela riqueza. Não adianta, o que eu mais conheço é cara rico que não presta, que vive cheirando cocaína, que vive com a vida de miséria e falando assim, eu quero me matar. Não procure a riqueza. Não é esse o lance. O lance é dominar as 12 áreas da sua vida. Você pode ser o mais terrível do mundo. Em 12 anos você vira um terror, se você quiser. Mas faz o extraordinário em cada área. Tem gente que um dia descobriu que ser religioso ia mudar a vida dele, só que ele ficou preso nisso. Ele falou, isso aqui mudou a minha vida. Ele pega tudo da vida dele e deixa debaixo daquilo e prende ele mesmo, algema, tudinho. Aí ele quer fazer um negócio, ao invés de ouvir quem entende, ele ouve o fulano que ele curvou a cabeça. Posso falar? Eu já fiz isso, eu já dei minha vida para a religião. E se eu falasse que eu ia treinar para um triatlo, eu já sei, porque eu cansei de ouvir esse tipo de coisa. Não, você não pode não. Esse tempo aí você não pode dedicar. Quem sabe o que precisa fazer é você, o coração é seu, a vida é sua. E Deus vai cobrar de você, e não do que falaram a respeito do que você deveria fazer. Essa é uma responsabilidade só sua. Quantas vezes eu falei que queria fazer uma coisa, o religioso falou, não pode. Meu pai, depois de casado, meu pai, não pode. Eu falei, mano, esse mundo tem alguma coisa errada nele. Vários de vocês não fazem com 40 anos, 50 anos, porque seu pai vai achar ruim. É aí que você tem que fazer, sabe por quê? Porque tá aí seu problema. Esse é o grande lance. É aí que você tem que fazer. E você pode ter toda a instrução do mundo, se tiver o bloqueio, você não prospera. O bloqueio é uma prova de amor. Pablo, que prova de amor que é essa? É seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, que foi vexatória, que foi uma situação bem triste para você. Então, o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que vai acontecer? Você vai
ficar paralisado, travado. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios. Todo bloqueio tem um começo. Primeiro bloqueio, autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem e semelhança fala a seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia, o que elas falaram a seu respeito. Então, quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. Autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Eu vi alguém falando assim, complexo de inferioridade. Esse complexo é um filho da autoimagem. A autoimagem é um bloqueio. Bloqueio de autoimagem. O que é o complexo de inferioridade? Achar que você é menor do que aquilo que Deus chamou você. Segundo bloqueio é a escassez. O efeito da escassez é: se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Estou endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Estou normal, vou ficar ruim. A escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas elas usam, aplicam em algum lugar e começa a corroer completamente. A escassez ela vai te deixar maluco. Por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem e vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte: nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute, acontece uma coisa poderosa com você. Você não consegue desfrutar. Porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Se você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. Esse bloqueio ele é assustador. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Quando você tem esse negócio, você reforça o padrão. Então não fale eu tenho, você vai falar eu tinha. 80% das pessoas têm um bloqueio de escassez. O que vai acontecer? Você não consegue passar no posto de gasolina sem olhar o preço. Você olha todos os preços de todos os postos. Pablo, mas eu tinha que olhar para colocar no lugar mais barato. Não, você tem que concentrar sua energia na geração de receita e não em despesa. Você tem que concentrar sua pressão inteira em custo e não em despesa. Despesa você tem que ter uma coisa que chama despesa zero, você tem que baixar ela inteira. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. Mas o custo não, o custo é aquilo que te dá retorno. Custo é aquilo que eu emprego energia e me dá retorno. Despesa é aquilo que eu ponho em fogo, o recurso. Então, quando uma pessoa não toma decisão, igual alguns de vocês, querem, mas não querem, a escassez está falando, você não vai conseguir. Alguns, por exemplo, não têm dinheiro, só que ao invés delas produzirem novas ideias, elas fazem o quê? Elas ficam morrendo de medo e vão viver 1 ano ou 2 anos parados na escassez. Agora tem uma outra coisa, necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. É um bloqueio que começa geralmente com o pai, com a avó, ou com o professor, ou alguém que tinha autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qual que é a figura da pessoa que aparece quando você quer fazer algo e ninguém deixa? Tem a figura de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Pablo, é a minha mãe essa pessoa. Você vai ter que romper com ela. Pablo é meu pai.
Pablo é meu patrão. Tem gente que não tem coragem de pedir conta porque o patrão não deixa. Se o patrão não aprovar, ele fica lá mais 10 anos. Cuidado, viu, com os P's, os programadores do seu cérebro. Na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. Às vezes um primo mais velho, imagina que tanto de P que não tem em volta. Anota aí esses P's: um parente, um primo, um professor, um político, seu pai, um pastor, um padre. O que são essas pessoas? São as pessoas que têm autoridade. Lembra que essa figura da paternidade envolve a mãe também. Olha que coisa louca. Tem outra figura do padrasto. Eu também já tive. Tudo com P. Que loucura é essa? Tudo com P. Eles são programadores. P de programadores. Eles são programadores. Aí tem a figura mais poderosa, o patrão. O patrão é com o quê? Com P. O que acontece? Quando você descobre que esses caras, que são programadores, eles podem arregaçar sua mente, ou eles podem desprogramar sua mente. Existem os P's que programam e os P's que desprogramam. Aí você fala: meu Deus do céu, Pablo, quem é você? Eu sou o desprogramador. E eu falo: corre, vá para a liberdade. Tem pessoas que se curvam. O Papai Noel são as pessoas que vivem. Olha a programação do Papai Noel. Pessoas que vivem acreditando numa data que talvez a vida vai mudar por causa da data. A única data que pode mudar a sua vida não é no Natal, é hoje. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com os programadores. Muito cuidado com os programadores, porque eles vão programar você e isso vai ser um grande problema na sua vida. Necessidade de aprovação. Quem é que colocou necessidade de aprovação em você? Agora você vai fazer o teste. Foi qual P? Foi o P de programador, foi o P de autoritário. E dificilmente você teve um pai que te ensinou a liberdade. Pelo contrário, os pais, por insegurança e pelos bloqueios que eles carregam, eles te ensinam da forma errada. Quando você é uma pessoa que foi programada por alguém e você depende da aprovação dela, uma coisa que vocês falaram aí que eu sou um dos P's, você vai ver que eu nunca vou precisar aprovar você, porque eu estou te instruindo na liberdade. A liberdade é cara. Quando você perceber que esses P's com autoritarismo e não com autoridade é diferente de autoritarismo, não na liberdade, mas na prisão emocional, te ensinaram, você vai ver o prejuízo. Você vai ver o prejuízo de vida que você tem. Você vai perceber o grande prejuízo que você tem. Quem são os seus programadores? Deus não programa o homem, porque Ele deu liberdade. Deus dá um chamado. É uma ligação para o coração. Próximo bloqueio. A aprendizagem é o quê? É quando uma dessas figuras, eles colocaram em você uma incapacidade. O que é problema de aprendizagem? Alguém que te ensinava te expôs ao ridículo. Alguém que te ensinava te expôs à ridicularização. Alunos na sua sala riram de você. Seu professor debochou de você. Se você está com problema de capacidade de aprendizagem, é muito simples. Você não é burro. A aprendizagem é o seguinte: o seu cérebro está pronto para resolver problemas, só que você tem que gostar de problema. O que você foi programado por um dos P's? Você foi programado a não gostar disso. Você foi programado a fugir de problemas. Por que as pessoas matam outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Por que as pessoas ofendem outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Por que as pessoas processam as outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Eu amo problema. Eu não gosto de transferir problema meu para os outros. Então eu não preciso ficar indo atrás da pessoa. Eu resolvo o problema dentro de mim. Se eu vejo que tem gente que está com raiva de mim, eu avalio que o problema é meu e desconecto a pessoa. Acabou. O que eu tenho que fazer não é aprender com os meus problemas. Eu tenho que governar os meus problemas. Inclusive eu tenho que aprender a criar problema. Porque eu vou ser conhecido na minha vida, em vida ou na morte,
por duas coisas que eu fiz: os problemas que eu criei e os problemas que eu resolvi. Só se ofende quem não é humilde. Eu vou te ensinar uma coisa: para de se ofender. Isso é muito egocentrismo, é muito ego da sua parte. É muita infantilidade você se ofender com a pessoa que quer te ajudar, e principalmente a que não quer te ajudar ainda está te ajudando. Esse problema de aprendizagem é mais uma mentira que seu cérebro conta para não gastar energia. O que é todo bloqueio? É aquilo que eu preciso manter você no cativeiro para você não gastar energia. Próximo, bloqueio paterno. Eu descobri uma coisa: quem é pai e mãe escreve assim: eu sou pai ou eu sou mãe. Escreve aí. Eu não sou pai dos meus 4 filhos. Eu descobri uma coisa muito importante: eu sou treinador. Não existe um bom pai, na verdade. O bom pai é Deus. Eu quero que os meus filhos não lembrem de mim, o respeito que eles têm por mim, porque sou o pai deles, porque vim primeiro. Isso aí já é uma obrigação deles olhar assim para mim. Eu quero que eles olhem para mim, a primeira coisa que eles pensem sobre honestidade é o Pablo Marçal. Eu quero que a primeira coisa que vem na cabeça dos meus 4 filhos, quando eles pensarem em riqueza, é assim, ó: é meu pai. Quando eles pensarem em liberdade, a primeira pessoa que vem na cabeça deles é meu pai. É o Pablo Marçal, meu treinador. A primeira coisa que quando eles quiserem desistir, eles lembrarem desde pequenos, eu empurrando eles, pondo pressão nas costas e falando assim, ó: você consegue o que você quiser. Eu sou um bom treinador, isso eu sei. Mas eu não perco meu tempo sendo pai. Por que eu não perco? Porque eu estou treinando, esses caras precisam de carinho, eu estou treinando amor neles. Uma das coisas que eu mais faço todos os dias é pegar eles no colo, olhar eles nos olhos. Você é um treinador. Seus pais não pensaram em treinar você, seus pais pensaram em fazer algo com você que você não passou nele nem nos familiares. E aí eles foram só pais, mas na verdade não foram, porque se eles tivessem sido, você não estava essa loucura aí. Então esse bloqueio paterno representa mais de 80% do bloqueio da terra. Quando você descobre isso aqui, ó, dica poderosa: não precisa perdoar seus pais. Perdoe seus pais. Próximo bloqueio: passividade. É um bloqueio que falta explosão, falta paixão. O passivo, ele fica se afundando como um carro na lama e vai até bater o eixo no chão. O que eu quero que você entenda é que a passividade é um bloqueio nojento. Quando você está se envolvendo nisso, você fica sempre paralisado, no problema, na alegria, na tristeza. Você precisa sair do lugar. A passividade vai fazer você se ferrar na vida. A passividade vai fazer você nunca viver os melhores dias, nunca morar numa grande casa, nunca andar num carro que a sua alma deseja, nunca ter uma grande empresa, nunca ter amizades poderosas, nunca visitar lugares maravilhosos, nunca ter descanso, porque você é um passivo. A passividade faz isso. A passividade fica deixando para amanhã o que não tem nada para fazer, porque só tem para fazer hoje. Você tem que estar presente, ativo e na realidade. Está no agora, senão você não prospera. O 7 é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma tecnologia criada pelo diabo de imitar a perfeição. Deus é perfeito. Quando ele veio na terra através de Jesus, que foi 100% homem, ele era perfeito. Você nunca viu Jesus querendo agradar absolutamente ninguém. Ele não agradava absolutamente ninguém. Ele nunca agradou uma única pessoa. Nunca. O perfeccionismo é quando eu crio um mundo ideal e saio do mundo real e não tem resultado, porque no mundo ideal não tem resultado. Quando eu me ofendo com as pessoas, eu sou perfeccionista. Quando eu quero fazer as coisas maravilhosamente bem, eu nunca inaugurei absolutamente nada, porque eu não sou perfeccionista. Eu começo com o melhor que eu tenho. Vários de vocês estão se privando de viver uma liberdade porque são perfeccionistas. Que ser perfeccionista vai fazer você não viver a realidade. O perfeccionismo é quando eu submeto o mundo real à minha idealidade, ao meu ideal. Agora, existem pessoas que são perfeccionistas e que têm necessidade de aprovação. São duas coisas completamente diferentes. Agora, quando você tem as duas, você está fudido.
Escrevam assim, vocês que carregam essa merda, escreva assim: eu preciso me libertar do perfeccionismo. Eu não inauguro nada. Eu não inaugurei resort, eu nem terminei a obra, já teve uma casa lá poderoso. Já enterramos 20 milhões de reais naquele negócio, só de reforma. Aí você fala para mim: Pablo, que doideira é essa? A maior oficina de luxo do Brasil é minha. Não precisa inaugurar nada, não precisa ser idealista em nada. O que você precisa é absolutamente ser uma pessoa no mundo real. Eu vou alcançar a liberdade. Eu vou alcançar a liberdade de uma forma bem simples, desbloqueando. A liberdade, ela é conquistada nos desbloqueios, não no dinheiro que alguém coloca na sua mão, não no elogio que alguém te dá. A liberdade é quando você não é obrigado a fazer nada. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das 3 opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.